Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos iniciar a aula de Direito na parte de moral. Na aula anterior a gente falou sobre natureza e ética e hoje a gente vai falar sobre moral. E antes da gente entrar no assunto, a gente precisa comentar, né? Porque eu preciso criar uma ligação com a aula anterior com essa aula. Geralmente a pessoa lê aquilo dali e tal, fala sobre a ética e tal, aí depois vai pra moral. Aí fica aquela coisa, tipo, mano, qual é a diferença dessa desgraça aqui da aula anterior pra essa daqui? Porque eu não vejo ligação. Então, vamos pensar na questão da ética que foi falado anteriormente, sobre valores que são vistos como algo que a sociedade precisa ter. Então são princípios e normas que são criadas através de valores que a sociedade vigente precisa ter, aquela sociedade que o Estado lá tá querendo. Ok? Beleza, ponto fechado. Quando a gente passa pra moral, a gente já tá falando sobre valores que a sociedade já tem. Então geralmente já é os valores que estão lá, tal, e estão sendo construídos na visão social da coisa. Então é assim que tem que ser entendido essas diferenciações do direito na questão da ética e da moral. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre os valores morais, os valores que a sociedade já tem. Existem os valores que a gente quer que elas tenham, que são protegidos e tutelados pelo Estado, e existem os valores que elas já têm construído através da cultura, etc. Tal. Então aqui, beleza, agora a gente pode entrar no assunto. Então vamos lá. Aqui é uma breve passagem do livro que é o Miguel Reale falando que nem sempre a gente tem que separar as coisas, certo? É o que ele diz aqui: um homem afoito e de pouca cultura basta perceber uma diferença entre dois seres para imediatamente extremá-los um do outro. O que ele está dizendo aqui? Tem gente, ele quer dizer assim, ó, tem muita gente burra que não pode ver algo diferente que já quer separar. Não, é diferente, tem que separar essa porra. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas os mais experientes sabem que a arte de distinguir sem separar, a não ser que haja razões essenciais que justifiquem. O que ele está querendo dizer aqui? O cara que tem um pouquinho mais de cabeça, tem 2 neurônios a mais, pode saber que mesmo as coisas sendo diferentes, elas não precisam estar separadas, porque existem razões essenciais que agrupem ela. Como, por exemplo, dentro da tabela periódica, existem elementos que são iguais, são, por exemplo, da mesma família, e eles estão lá em grupos, mas eles não estão separados propriamente ditos. Agora existem outros, como por exemplo gases nobres, que são separados porque existem razões essenciais para aqueles gases nobres não serem iguais a, por exemplo, o hidrogênio, como por exemplo não pode ser igual ao hidrogênio, porque existem razões essenciais dentro da tabela periódica, e é isso que ele está querendo explicar aqui, porque aquilo que é separado precisa ter razões dentro da sua natureza para eles estarem separados, porque isso precisa ter uma justificativa a essa contraposição. Então vamos às teorias dessa questão da moral. Vamos lá. Nós temos esses 4 métodos aqui de explicar direito à moral. Tá ok? A doutrina majoritária, pelo menos até enquanto, é o círculo secante. Pode ser que no futuro queiram mudar isso, mas por enquanto a doutrina majoritária é o círculo secante. Enfim, vamos lá. Existe a teoria que explica o direito e a moral como círculo concêntrico. O que seria esse círculo, o círculo concêntrico? Seria a moral que engloba o direito, ou seja, todo o conteúdo do direito ele tem que ser moral, tem que ter pautas morais e todo o conteúdo tem que ser levado disso. Não importa conteúdo mais técnico que não tenha a moralidade como fim, isso não importa. Tem que ter conteúdo moral naquela porra e sempre tem que ser pautado na moral todo o direito. Então essa é a primeira teoria, o círculo concêntrico, que seria a moral engloba o direito. Lembre-se disso, círculo concêntrico é a moral englobando o direito. O direito ele precisa ter a moral, porque a moral manda no direito. É assim que você precisa entender, que a moral manda no direito. Nós temos o inverso, que é o mínimo ético, que foi feito pelo Jelinek. O círculo concêntrico foi do Beta. Olha o nome do cara, Beta. Vamos lá. Então no mínimo ético a gente tem a ideia de que precisa ter um pouquinho, é como se o direito ele tivesse engolido a moral. Essa é uma ideia totalmente inversa do círculo concêntrico, que significa que todo direito ele tem que abranger o bem social e o subjetivo em 100%, e isso vai ser satisfeito através do direito, aí apenas e exclusivamente através do direito. Já é uma ideia completamente diferente do círculo concêntrico, que aí ele não vai explicar, por exemplo, esses casos aqui, como esse caso aqui
comecemos a observar que fora da moral existe o imoral, mas existe também o que é apenas amoral, ou indiferente à moral, uma regra de trânsito, como ele diz aqui. Por exemplo, aquela que exige que os veículos obedeçam à mão direita e uma norma jurídica. Isso aí é óbvio, que tem um Código de Trânsito brasileiro. Mas e se mudar do nada para a mão esquerda? Poderá a decisão influir no campo moral? Então a gente sabe que não. A única coisa que vai acontecer é você ficar meio estranho, se sentir estranho em fazer as vias de frente. Vai dar um bug no seu cérebro, que nem quando você vai para os Estados Unidos e é invertido o volante, mas só que a questão moral não vai ser afetada. Aí aqui eles também citam outro exemplo, que é: lembre-se o exemplo de uma sociedade comercial de 2 sócios, no qual cada um deles se dedica de corpo e alma aos objetivos da empresa, enquanto o outro fica coçando o saco. Então, no caso aqui, a única coisa que o direito ele está interessado é no quilhão. Cada sócio tem um respectivo quilhão. Agora, saber se eles vão estar trabalhando para fazer esse lucro, isso não interessa ao direito. Essa questão moral não interessa. O que interessa é a questão técnica. Porque como é que a gente vai fazer prova? Aí já vai abrir um leque de possibilidades para fazer prova, esse tipo de coisa que é desnecessário, sendo que um sócio tem que conhecer o outro, tem que saber o que eles estão fazendo antes. Então o direito ele já deixou de ser algo mais técnico, jurídico, e ficou mais como paizão mesmo, de ter que decidir questões morais. E esse é o ponto muito bem defendido pelo Miguel Reale, que não tem como mínimo ético ser um mínimo ético. Aí a gente vai para o método de Kelsey, que isso aqui era o sonho de Auguste Comte, que era o direito como algo separado da moral 100%, não precisa da moral para nada. Esse aqui eu acho que o Auguste Comte deve até se molhar, mano, quando vê essa teoria. Deve ser que nem aquele padre gato lá. Aí em vez de ser no confessionário é no positivismo. Vamos, faça toda a sociologia. No positivismo, vamos separar a moral, baby. No positivismo, aqui o direito não tem pra ninguém. No positivismo, vai ficar só entre o direito e você. É tipo isso o método kelseyano. E o círculo secante, ele é a coexistência entre o direito e a moral. Quando duas coisas coexistem, é o ponto que o Miguel Reale fala aqui, que uma pessoa experiente pode distinguir as coisas sem separar elas, que é a questão do círculo secante. Eles coexistem, a moral e o direito, eles coexistem entre si. Então significa que nem todo conteúdo moral é jurídico e que nem todo conteúdo jurídico é moral. É essa a coexistência. Eles não se separam, ok? São coisas que não se separam, mas nem todo o conteúdo deles são dos dois. Esse aqui é o ponto. E a doutrina majoritária é o círculo secante, que é a teoria do Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Pasteur. Aí vem aqui alguns pontos importantes que eu decidi botar, que estavam lá no livro, por pura reflexão mesmo, tá? Que essa parte aqui do ato moral implica a adesão do espírito ao conteúdo da regra, que é um ponto muito interessante, que é quando o espírito ele se dobra à moral, quando um conteúdo ético ele se dobra ao conteúdo moral por adesão. Só temos, na verdade, moral autêntica quando o indivíduo, por um movimento espiritual espontâneo, realiza um ato enunciado pela norma. Ele está dizendo que aqui o ato moral, ele é apenas um ato, mas para existir adesão, você precisa se entregar de corpo e alma. Isso aqui é uma coisa muito usada na questão de como se cria hegemonia. Para você criar uma hegemonia, você precisa reformular valores éticos para que esses valores batam com valores morais que você quer levar naquela sociedade. Ou seja, não é apenas a sociedade, mas é também a psicologia. Isso é que é interessante. Se eu quiser hegemonia, eu preciso psicologicamente mudar o interno para que esse interno ele bata com o externo. Isso aqui é interessante, que está lá no livro, só que eu dei uma atenção especial para isso. A ética de Kant, pelo excessivo formalismo, pretendendo rigorosamente que se cumpra o dever pelo dever, não resta dúvida que ele vislumbrou uma verdade essencial quando pôs em evidência a espontaneidade do ato moral. Bom, aqui ele critica a ética de Kant lá tal, porque acredita que você tem que ganhar um biscoitinho, essa é a ideia, porque não pode existir coisas dever pelo dever. Isso é uma coisa que eu falo aqui no canal direto, que eu tenho que fazer uma coisa porque eu tenho que fazer. Não é esse negócio de eu querer sempre ganhar um biscoitinho ou ser recompensado pelas coisas. Nem sempre vai ser assim. No Kant ele falava sobre isso, mas só que para o Miguel Reale é um excessivo formalismo isso, porque você precisa ganhar as coisas.
Porque nessa parte aqui, o Kant simplesmente ele está dizendo: você tem que fazer porque você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. É isso que ele está dizendo. Você tem que ser ético porque é uma obrigação sua, seu filho de uma quenga. Muitas vezes você vai ver isso no Kant, tá ligado? Mas só que o Miguel Reale ele bota como se precisa também da espontaneidade do ato moral, tal, porque ainda precisa de todas aquelas coisas de conversas, discussões, etc. Você precisa juntar uns pouquinho de sofisma, esse tipo de coisa, tentar é aquela coisa de praxe, tá ligado? O praxe do direito. Se não tivesse esse negócio de vai que cola, se não tivesse aquele negócio de modo Schopenhauer, não seria o direito. Então tem todas essas questões aí e você tem que entender por que o Miguel Reale não gosta muito do Kant. Porque gostar do Kant é tirar a maravilha do direito de você tentar ficar dando sofisma e falácias. Tô zoando, tá certo, galera? Isso aqui é zoeira, tá ok? A moral para realizar-se autenticamente deve contar com a adesão dos obrigados. Quem pratica um ato consciente de sua moralidade já aderiu ao mandamento que obedece. Isso aqui ele está dizendo que só pelo fato, você não precisa dizer abertamente que você está consciente do ato. A partir do momento em que você obedece aquilo, já está subentendido que você está consciente daquilo, da moralidade daquele ato. Se respeito meu pai, pratico um ato de plena convicção da sua intrínseca valia, conseguindo o ditame da minha consciência com conteúdo da regra moral. Acontecerá o mesmo do direito? Haverá sempre uma adequação entre minha maneira de pensar e agir, o fim que em abstrato a regra jurídica prescreve? No plano moral, já o dissemos, essa coincidência é essencial, mas o mesmo não ocorre no mundo jurídico. Isso aqui que ele está dizendo é a questão da heteronomia, sobre aquela questão de independente da tua crença, meu irmão. Independente da tua crença, se você não fizer o que está escrito na lei, vai chicotar no teu lombo. Simplesmente vai ter uma chibatada no teu lombo e o poder coercitivo do Estado vai bater em você e acabou, mano. É isso que ele está querendo dizer aqui, trocando em miúdos. Então a gente vê aqui uma coisa muito interessante que eu já falei no vídeo Ouroboros: a aparição do LDO, algo tão simples que está na sua cara e você não vê. O que ele está dizendo aqui? Vamos voltar lá de novo. Existe um ditame e esse ditame ele é intrínseco à valia, e essa valia vai fazer um cara crachar com a consciência da pessoa e a regra moral. Aí o que acontece? Precisa haver um processo dentro da cabeça do cara, dentro da consciência dele. Então tem como você fazer um processo de engenharia social em cima disso. Olha que coisa interessante. Dentro desse processo de engenharia social, você mina a ética universal e relativiza essa ética. Claro! Porque aí você relativizando essa ética, você pode entrar com conteúdo moral em cima daquilo. É algo extremamente inteligente da parte dos caras que fazem isso da engenharia social. Aí nós vemos a importância do interno, o processo interno, a psicologia da pessoa é um campo de guerra, vamos dizer assim, e é uma chave para várias coisas. E é muito simples. Quem não vê isso vai aprender pela dor, porque só existe dois jeitos de você aprender nessa vida: ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Um dos dois caminhos, mas você vai aprender. Se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor, e 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 vai tomando no cu mais e mais e mais, e vai se afundando na merda, e pronto. Uma hora ou outra você vai aprender, porque isso é a evolução. A adaptação, ela é da evolução humana. Tem seres que se adaptam e outros que não. Esses que não se adaptam ficam para trás. Esses que vão se adaptando vão conseguindo fazer as coisas, vamos dizer assim, vão conseguindo resolver os problemas, e o resto vai ficando para trás, mano. Tá aí a ideia do Kant sobre a questão do dever pelo dever, porque existem coisas que é sua obrigação de fazer. Por exemplo, estudar é uma obrigação que você tem que fazer por você não ser burro. Estudar, observar, são coisas que tipo faz parte do que você precisa fazer. É o ônus de você ter inteligência. Quem dera eu ser tipo um animal que a única preocupação que tem é o que eu vou caçar amanhã. Enfim, vamos continuar.